são 9h40, né? E vamos fazer uma live aqui, vamos falar sobre o Salmo 87. Salmo 87, palavra do Senhor, palavra de Deus. Um feliz sábado para todos, que Deus possa ajudar, que Deus possa abençoar. E vamos aqui ler o Salmo 87, na Bíblia de Estudo de John Wesley. Salmo 87, aqui é o pastor Nelson, bacharel em teologia, professor, né? Por aí vai. Vamos ler a palavra do Senhor para que nós possamos meditar, né? A Bíblia diz para que nós possamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E nós temos prazer em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, trazer a Bíblia para as pessoas. Salmo 87. Vamos ver aqui o que nos diz a palavra de Deus. Jerusalém, a cidade de Deus. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas grandiosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia, nasceram em Sião, é o que se disse. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas frontes estão em ti. Pô, gente, deve estar saindo uma música aí, essa música é lá da rua. Complicado, né? Justo na hora que nós estamos fazendo aí a nossa live. Mas aí nós temos o Salmo 87, que é uma linguagem muito clara, né? A linguagem deste cântico sugere uma data próxima à volta dos judeus do exílio. Eles foram exilados, né? Ficaram exilados na Babilônia por muito tempo. O povo aí sofreu por 70 anos como o castigo da desobediência deles para com Deus. E o templo havia sido destruído em 586 a.C. E um dos propósitos da volta dos judeus foi justamente a restauração daquele santuário especial. E aí nós vemos este salmo, é um dos 11 hinos atribuídos aos descendentes de Corá, uma família que tinha um papel super essencial no louvor, né? No templo em Jerusalém. E nós vemos aí, apesar das experiências tristes que eles tiveram, das décadas antes da volta do cativeiro, o teor desse salmo é um teor de esperança. É um tom de esperança, né? Mostra realmente que eles poderiam esperar algo especial. Agora, como poderíamos esperar de uma família de levitas cuja vida durante séculos foi dedicada ao louvor no templo? E o hino fala dessa posição exaltada, dessa posição soberana de Deus em relação ao seu santo lugar, que justamente era Sião, né? E sabendo disso, sabendo que o monte do templo em Jerusalém trazia uma simbologia, trazia uma representação da exaltação de Deus, né? Ou da presença de Deus
no seu trono, mostrando a sua soberania, mostrando a sua glória, mostrando o seu poder de uma forma muito especial. Aí nós vemos esse conteúdo muito importante. E aí, o que é que nós podemos observar? As semelhanças de sua profecia, ou das profecias messiânicas, em outros textos do Velho Testamento. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. A terra de Canaã, ela foi prometida aos israelitas, um povo que Deus havia separado como uma nação santa. E Jerusalém, na realidade, foi exaltada acima de todas as cidades. O que nós podemos ver aí com isso, antes do povo chegar à terra prometida, Moisés havia falado, Moisés havia dito, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 6, para fazer habitar ali o meu nome, isto é, a presença do Senhor, a presença de Deus, de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. E aí Deus, ele ainda esperou por muito tempo, muitos séculos, mas, no entanto, aí usou Salomão para preparar o lugar. Salomão não, Davi, usou Davi para preparar o lugar e o Salomão para a construção do grande templo de Salomão, ali naqueles momentos, ali naquela instância, naquela situação, Aí, segundo Crônicas 6:6 diz, mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Deus ali sendo apresentado no templo, e a presença de Deus de uma forma muito especial, nós observamos aí que a permanência de Deus no templo ia depender de quê? Da obediência do povo, da fidelidade do povo. Isto aí é um fato que nos leva à triste história, a história de um período dos reis de Judá e de Israel. E neste salmo, o autor, ele dá atenção às falhas que levaram o povo, na realidade, e para que o templo fosse destruído, bem como o exílio do pessoal, o exílio do povo. E aqui nós vemos aqui que este salmo, ele tem um foco, manter a exaltação, o domínio do Rei Divino sobre todas as nações da terra, porque sabemos realmente que Deus, ele é soberano, Deus, ele é o Senhor, o domínio de Deus é um domínio eterno, e nós observamos este domínio desde o início, desde o seu governo, o governo de Deus, de uma forma toda especial. Porém, o povo sempre desobedecia, o povo sempre estava fugindo da presença de Deus. O povo de Israel era um povo realmente muito desobediente. Por isso que muitas calamidades aconteceram com eles, muitas situações difíceis, porque eles desobedeceram o propósito de Deus. Interessante que Deus aí, naquela época, levantou os profetas que admoestavam, que falavam como o povo deveria realmente servir ao Senhor, agir diante da presença de Deus. Porém, o povo, ao mesmo tempo que obedeciam, eles também desobedeciam. Uma situação que realmente levou o povo ao cativeiro. E quando nós observamos, pessoal, abrindo aqui um parênteses, quando o homem desobedece a Deus, quando o homem ele sai da presença de Deus,
evidentemente Deus deixa muitas coisas acontecer com ele. Em Deuteronômio, fala sobre os castigos da desobediência. As maldições viriam para aquelas pessoas que desobedecessem. E as bênçãos viriam para aqueles que obedecessem ao Senhor. Quando o homem obedece a Deus, Deus, na realidade, ele exalta a pessoa. As bênçãos acontecem de uma forma sobrenatural. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, pois as bênçãos chegam até nós. Porém, com o povo de Israel estava acontecendo o contrário. Eles estavam desobedecendo. E esse foco aqui da cidade exaltada, esse domínio, né? Mas o povo não estava reconhecendo. E dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor registrará os povos, dirá, este nasceu lá. Aí nós vemos no verso 4 e verso 6. Aí nós vemos aí nessa lista aí o que? Nós vemos figuras de nações. Nesta lista de nações figuram alguns dos piores inimigos dos israelitas. Que aí nós temos Raabe, se refere à mulher em Jericó, que ajudou os espiões. E é uma palavra hebraica que se refere aos inimigos de Deus, e às vezes especificamente ao Egito, como um monstro. Aí nós vemos várias citações na Bíblia falando sobre isso. As outras nações citadas tinham uma longa história de inimizades com Israel. Aí na continuação da linguagem desse salmo, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar inimizade e condenação, pois esses povos conhecem ao Senhor, ainda que nasceram na cidade santa, porém desobedeciam. Vejam que não é o ambiente, somos nós. Nós podemos ser maus estando em um ambiente legal, estando em um ambiente ruim, porque o que tem que mudar é o nosso coração. Eu não tenho que mudar de denominação de igreja. Eu tenho que mudar o meu coração. E a figura do nascimento dessas nações em Jerusalém não é da origem delas. E sim da libertação, da salvação de diversos povos. Todos os cantores saltando de júbilo. Todas as minhas fontes são em ti. Aí nós vemos no verso 7. E aqui nós vemos, depois do cativeiro, além do templo material em Jerusalém, aí nós vemos a exaltação do povo. Samuel Lima, tudo bem? É o povo saltando de júbilo, o povo entoando, né? E muitas vezes, o que é que nós percebemos, o que é que nós observamos? Nós observamos as pessoas, a forma das pessoas louvarem a Deus, cantando, pulando, saltando. E aqui está dizendo todos saltando de júbilo. E muitas vezes nós ignoramos as pessoas hoje quando dançam na presença do Senhor, enquanto o povo de Israel era um povo que gostavam muito de festa. Eles adoravam a Deus saltando, gritando, pulando, dançando na presença do Senhor. E nós ignoramos muitas vezes isso na época atual. No entanto, nós vemos aí o pessoal saltando na presença do Senhor e levando ofertas, porque todas as minhas ofertas, ou seja, todas as minhas fontes são em ti, né? Mas o povo ofertava, o povo expressava uma alegria de uma forma muito especial, porque Sião era o lar de todas as nações, no caso, né? E nós vemos os filhos de Corá juntaram as promessas que Deus lhe fez ao seu pai escolhido. Isso nós vemos em Gênesis, capítulo 12. As profecias feitas por meio de homens tais qual Daniel, Isaías, Miqueias. Eles olharam para o templo da salvação. Então, o que nós observamos, pessoal, o Salmo 87, na realidade, ele é um hino que celebra Sião
como uma cidade especial, como uma cidade maravilhosa, cidade que foi escolhida, que foi amada por Deus. E o fundamento do templo de Deus estará no Monte Sião. Vamos ler Salmo 2 e o versículo 6, falando aí sobre Sião, Salmo 2, Salmo número 2, versículo 6. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse meu rei aí, que governa como meu representante, segundo a minha vontade e para a minha glória. Sião sobre minha igreja e meu povo. Em sentido estrito, Sião era um monte na região do norte de Jerusalém, onde havia uma fortaleza chamada Cidade de Davi. Em sentido mais amplo, nós vemos aí, representa a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, construído sobre o Monte Moriá, que faz do Monte Sião, ou é adjacente a ele. Também representa a igreja dos judeus e a era cristã. Isso segundo a Bíblia de Estudo de John Wesley. Então observe que este salmo é uma linguagem de exaltação à cidade de Sião. Se vocês estão gostando aí, ô Samuel, tudo já, tudo bem? Podem falar. Então, no fim dos tempos, Sião se levantará acima de todos os montes, indicando a realeza, indicando a supremacia do Senhor. O Salmo 87 refere-se a Sião como um monte para destacar a sua majestade. Salmo 133 e o versículo 3. Vejamos aqui. Salmo 133 e o versículo 3. Vamos ler. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Este salmo está falando sobre a excelência da união fraternal. Sião é desejável como orvalho que cai sobre o monte Hermon, ou melhor, desejável como orvalho celeste das prescrições e das graças de Deus que ele ordenou que ali acontecessem no monte de Sião, e Moriá e outros montes ao redor de Jerusalém. Ali, na realidade, os irmãos viveriam em paz, estavam em paz. Por isso que ele disse aqui, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em harmonia, que os irmãos vivam em união. E aí nós vemos que Deus ama as portas de Sião, mais que todas as habitações de Jacó. Porque Deus ama as portas de Sião? Porque de Sião, na realidade, o povo adorava, o povo glorificava a Deus, né? Exaltava o nome do Senhor. E a glória de Sião atrai todas as nações para Deus, e assim as fronteiras do seu reino se estendem para inclinar o mundo inteiro. Porque aí são as coisas grandiosas, o que acontece. E quando algo nobre acontece no meio do povo de Deus, quando a igreja ela é unida, quando a igreja ela realmente é aquela igreja séria, a notícia vai se espalhando, né, pelo mundo, e o nome do Senhor é glorificado através daquelas pessoas que congregam ali naquela igreja. Observe que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como o local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam ao Senhor como Salvador. O que nós poderíamos trazer uma grande simbologia, Sião representando a igreja que é o lugar que deve haver harmonia, união, deve ser o lugar que as pessoas entram feridas e saem curadas, deve ser o lugar onde há essa cooperação, essa harmonia, deve ser o lugar onde não há
acepção de pessoas, não deveria haver acepção de pessoas, porque a igreja representa realmente o que Sião, onde existe a verdadeira adoração, onde as pessoas buscam ao Senhor. Logo, o Salmo 87, queridos, aponta para a salvação de judeus e gentios, para a união deles na igreja, por meio da redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí nós vemos também o retrato de uma grande prosperidade em Sião e a visão do reino de Deus, né? E a palavra de Jesus sobre esse reino é muito clara quando diz que o reino de Deus é comparado a uma grande árvore que cresceu, onde vê as árvores dos céus e se aninham, né, debaixo da sua sombra. Assim deveria ou deve ser a igreja do Senhor Jesus. O Salmo faz a descrição vivida num mundo de confusão, com tantas desobediências, né? Com tantos desastres, com tantas consequências maléficas, e agora Sião é o lugar onde há paz, onde há harmonia, onde há entendimento. E o mundo que não conhece a Deus não está no meio do povo de Deus, mas Deus habita no meio do seu povo. Deus habita entre aqueles, né, onde há adoração. Salmo 46, versículo 4 e o versículo 5, vamos ler aqui. Salmo 46. Quem está entrando aí, dá um bom dia para nós aí. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, então Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da sua congregação, Deus está entre aqueles que adoram o seu santo nome. E o que é que vai acontecer aqui? O Senhor vai ser um refúgio perfeito. O Senhor vai ser a fonte de paz. Salmo 46, versículo 3, fala sobre essa paz. Vamos ler aqui mais uma vez. Salmo 46 e o versículo 3. Eu fechei aqui a Bíblia. Essa paz que reina entre aqueles que adoram a Deus, entre os moradores de Sião. Aí no Salmo, o que é que diz o Salmo? Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, né? Isto é, ainda que haja lutas, ainda que haja situações, ainda que haja dificuldades, o que é que vai acontecer? O Senhor vai ser a fonte de paz. Embora o mundo esteja em confusão, o povo de Deus está seguro. Estou seguro por quê? Porque estou debaixo da sombra do Onipotente. O Salmo 91 diz: aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Eu descanso porque eu habito, eu descanso porque eu estou na presença de Deus. Então Deus, na realidade, meus queridos, responde com tamanho desagrado que sua palavra, que criou a terra, e agora faz com que ela se dissolva. E aí no Salmo 46, mais uma vez, no versículo 6, o que é que nós vamos observar? Deus, o Criador do universo. Aí no Salmo 46 diz: bramam as nações, os reinos se moveram, se abalaram. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Bramam contra Deus e contra o seu povo, mas o único Deus verdadeiro, ele é exaltado, ele é glorificado no meio do seu povo, no meio da sua congregação, no meio daqueles que adoram e que invocam o seu nome. Observe aqui que Deus estende a sua paz de Sião até aos confins da terra. Você, como igreja do Senhor, deve semear a paz, deve semear segurança, deve irradiar luz.
E quando uma pessoa ela teme a Deus, a notícia dela vai espalhando-se sobre os arredores, sobre os confins da terra, e ela vai abençoando as pessoas. Deus nos chamou para abençoarmos, Deus não nos chamou para sermos pessoas que promovem confusão, ou que promovam, né? Porém, que possa levar paz, possa levar alegria, possa irradiar felicidade para as pessoas. E Salmo 46, versículo 9, diz o seguinte: ele faz cessar as guerras até os fins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O salmista aqui está dizendo que Deus faz cessar a tempestade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Essa é a nossa grande esperança. Portanto, meus queridos, uma das coisas importantíssimas quando falamos sobre Sião é que os que confiam no Senhor, eles são comparados ao monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, que é símbolo de força, é símbolo de poder, é símbolo de firmeza, está ali firme, ainda que tudo venha a acontecer, ainda que as águas realmente rujam, né? Ainda que haja braveza, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A paz, a alegria de uma forma especial. E os fiéis podem ser desencorajados pelo insucesso dos ímpios. Porém, quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós entramos no santuário, nós vamos ver qual é o fim deles, qual será o fim deles. Portanto, vamos nos alegrar, porque o Senhor é justo e Ele julga com reta justiça. Que nós possamos, queridos, realmente compreendermos que os cânticos de Sião apresentam o compromisso de nós permanecermos felizes, de nós permanecermos alegres na presença do Senhor. Isaías 40, vamos aí ver o que fala sobre os cânticos de Sião. Isaías 40. E vamos louvar e vamos glorificar o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus é exaltado entre o seu povo. Deus é exaltado de uma forma magnífica. Ele é o Senhor, o poderoso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isaías capítulo 40. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo de sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo lançará uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será edificado, e os lugares ásperos serão aplainados. Aí está uma promessa de restauração, uma promessa de vida, uma promessa da glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor o disse. Você está passando por uma situação difícil? Você já passou pelo cativeiro, já passou pelo deserto. Agora é hora de Deus te exaltar. Chegou a hora de Deus mostrar o seu poder, a sua glória sobre a tua vida. Uma voz diz: proclamem. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Tudo passa, mas Deus é eterno. A sua promessa é eterna.
Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. O período do cativeiro passou, por isso que no início nós mostramos para vocês que todos os cantores saltando de júbilo. Por quê? Porque o cativeiro passou. A noite escura passou, o dia tenebroso terminou, e agora a majestade do Senhor, o Senhor vai dominar com o braço forte, com o seu poder, com a sua resposta, abrindo portas aonde não tem portas, abrindo caminhos no deserto e manancial na terra seca. Os salmos de Sião, na realidade, queridos, podem ser cantados por todos que desejam viver na Nova Jerusalém. E aí nós temos essa esperança, a esperança da glória de Deus em nossas vidas, de uma forma magnífica, de uma forma especial. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nesta manhã você possa exaltar, você possa glorificar o nome do Senhor dos Exércitos, porque o Senhor reina. O Senhor é poderoso, forte na guerra. Ele nos chamou para sermos abençoados. E aqui diz, ó Jerusalém, ó igreja, né? Será reconhecido. Você será exaltado. Você que não tinha nome, agora tem um nome. Deus vai te exaltar, Deus vai fazer surpresas para contigo, meu querido. E quando nós vemos aqui, Salmo 87, versículo 6, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Não adianta você negar, né, que não é cristão, porque você é cristão. Você tem as marcas do sangue de Jesus na tua vida. Quando Deus, o Criador, é governante da cidade, faz um censo de todos os seus cidadãos. Trata-se de uma alusão a princípios ou governantes de cidades que costumavam anotar e manter um registro de todo o seu povo. E o teu nome está registrado, não apenas no rol de membros da igreja, mas a tua principal alegria deve ser que o teu nome está registrado no livro da vida do Cordeiro, né? E o verso 7 diz, todos os cantores saltando de alegria, todas as minhas fontes estão em ti. Haverá um grande regozijo, haverá uma grande festa, regozija-te, porque o Senhor já preparou o banquete. O Senhor tem preparado algo muito, muito grande, e confie no Senhor, alegrem-se em Deus, todas as minhas forças, as minhas fontes estão em ti. É o que o Salmo 87 diz. Quer dizer, todos os meus desejos, todas as minhas buscas, todo o meu conhecimento estão no Senhor. Alegrem-se nesta manhã, glorifiquem a Deus, jubilem ao Senhor e atentem cada vez mais para a grande misericórdia de Deus. Agradeçam pela salvação e este é o tempo oportuno, este é o momento oportuno para que você possa proclamar, para que você possa mostrar para as nações o quão grande é o teu Deus, o quão grande é o nosso Deus. Disse aqui, segundo Crônicas 6:6, escolhi Jerusalém para que o meu nome ali fosse estabelecido. Você é um escolhido do Senhor. Deus te escolheu, Deus te projetou, Deus te chamou. Portanto, obedeça ao chamado e glorifique e adore o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude-nos de uma forma toda especial e que nós possamos exaltar e glorificar o nome de Deus.